Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Shirley de Charlotte Brontë. Este vídeo faz parte do nosso projeto Irmãs Brontë aqui do canal. Estamos lendo todos os romances das Irmãs Brontë em ordem cronológica. Nós já lemos 4 antes desse. Um da Emily Brontë, 2 da Anne Brontë e um da Charlotte Brontë. Este é o segundo da Charlotte, o primeiro foi Jane Eyre. E chegou então a vez de Shirley, publicado originalmente em 1849. Bom, esse vídeo vai conter spoilers porque estamos falando de um projeto de leitura conjunta, que o link vai estar nos cards, tá, gente? Aqui em cima. Caso você queira dar uma olhada nos que já saíram, tem vídeos sobre Jane Eyre, Agnes Grey, O Morro dos Ventos Vivantes e A Senhora de Whitefell Hall. Então agora vamos para Shirley, que é o mais grossinho de todos. Nessa minha edição aqui, da Martine Claret, o meu tem 900 páginas. E agora vocês podem ver o resultado final aqui dessas 900 páginas, muitas marcações, e bora lá conversar. Vou começar pela narrativa de Shirley, que com certeza é o mais diferentão de todos. Ele inclusive foi considerado um romance experimental, ele possui realmente uma mudança narrativa, por exemplo, até em relação a todos os outros livros que foram publicados. Charlotte Brontë escreve em primeira pessoa em seus outros livros. Nós já lemos Jane Eyre e é um livro muito próximo da protagonista, ela nos conta muito do seu íntimo. E os outros livros que nós lemos também, da Anne Brontë, da Emily Brontë, todos eles são em primeira pessoa, ainda que eu acho que o Morro dos Ventos Vivantes seja um dos mais que se diferencia nesse aspecto, porque ele é sim em primeira pessoa, pelos olhos de alguém que está ali vendo, né? Boa parte da Nelly Dean. Mas aqui em Shirley nós temos um romance em terceira pessoa com múltiplos pontos de vista. Então a gente não vai centralizar apenas em uma protagonista, em uma personagem. Aliás, até uma das mudanças é essa, que nós temos, na verdade, 2 protagonistas. A Shirley do título, ela não é a única protagonista do livro, muito pelo contrário, né? A Caroline ou a Caroline é uma grande protagonista aqui nessa história, tanto quanto Shirley. Então nós temos aqui 2 protagonistas, 2 histórias de amor que envolvem essas 2 protagonistas, e nós temos o pano de fundo político, histórico, social da Inglaterra nesta época, e essa história se passa ali por volta de 1810, 1811, então aqui nós temos um período turbulento da Inglaterra, com a questão das guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte tomando conta da Europa, e isso vai ter um impacto na vida dos personagens aqui nessa cidadezinha, por conta da fechada do comércio, as pessoas não conseguem vender suas mercadorias, e aí já começa aquela questão também da Revolução Industrial, porque um dos personagens centrais é um teceleiro que chama, ele é um empresário, né, que tem uma tecelagem, tem aí seus tecidos, e ele quer comprar máquinas, cada vez mais máquinas, para melhorar o seu trabalho. Só que essas máquinas estão tirando o emprego dos trabalhadores rurais ali dos campos. E essas pessoas estão passando fome. Então toda essa turbulência política que abarca a Europa, claro que não vai focar nisso, mas isso é sempre mencionado porque isso tem consequências na história. Além do fato, né, dessa questão dos trabalhadores também sem emprego, as pessoas com fome, quase na miséria, tudo isso vai tornar aqui o pano de fundo social mais turbulento na história. Aliás, uma frase que a autora usa aqui no livro é: a miséria gera o ódio. As pessoas estão ali passando fome, elas não vão aceitar isso. Então, sim, a gente tem esse pano de fundo social muito forte em Shirley, o que era algo que eu já esperava. Eu já imaginava que Shirley traria isso, até pela capa, né, que nós temos meio que uma fábrica, né, a fumacinha saindo. Mas além de tudo isso, né, além dessa questão que para mim enriquece a história, porque nos mostra um período da Inglaterra, um período histórico e a vida das pessoas naquele período, também, claro, vai girar em torno de dramas pessoais, né? Aqui nós temos muitos dramas pessoais, especialmente eu acho ligado à figura da Caroline Helstone, que é uma das personagens centrais aqui do livro e que eu acho deveria estar no título também, sabe? Eu até falei isso pra vocês lá pelos stories, porque a Caroline, ela realmente tem uma grande força aqui na história, não apenas a Shirley. Eu acho até que de início a gente se afeiçoa muito mais a Caroline, porque a Shirley só aparece, né, depois de, sei lá, 300 páginas do livro, algo já bem diferente num romance, né, apresentar a protagonista título depois de 300 páginas, eu acho que na página 270 e pouco. A própria Caroline não aparece de cara, ela demora um pouquinho mais a se mostrar no livro, mas bem antes de Shirley, com certeza. Durante pelo menos, assim, metade desse livro, eu considerei a Caroline a grande protagonista, a gente realmente se envolve muito nos dramas dela.
E Shirley vai aparecendo cada vez mais, eu diria especialmente mais no último terço do livro, né? Nos últimos 30%, Shirley adquire uma grande força aqui nessa história. Eu ainda vou, claro, me aprofundar em tudo isso, tá, gente? Só tô dando aquele panorama geral do como eu vejo as coisas, mas agora que eu terminei a leitura, eu realmente acho que as duas merecem o protagonismo. No começo eu já imaginava mais a Caroline, eu via a Shirley como amiga da Caroline, sabe? Mas eu realmente precisava ler um pouquinho mais e entender que as duas realmente têm grande força nessa história. Vou me aprofundar também, claro, em relação a essa questão das duas, da personalidade, de como elas são tão diferentes, mas também tão únicas e tão ligadas uma à outra. Elas constroem uma grande amizade, que era algo que eu estava esperando ver no livro, é a amizade entre duas mulheres. E o livro começou e a gente lá na página 200 e pouco e nada de Shirley. Muita gente veio falar comigo também, né, que às vezes até parou de ler o livro porque não se envolveu tanto no começo. E, gente, esse livro realmente envolve muito nas páginas posteriores. Eu diria até que ele realmente toma um ritmo bom e fica nesse ritmo depois da entrada de Shirley, sabe? Antes disso eu já tava gostando, porque eu tava gostando de acompanhar a Caroline, mas eu acho que depois da entrada de Shirley ali por volta da página 300, especialmente depois ali 400, 500 e pouco, ele tem um ritmo muito bom. Mas o começo do livro ele é mais lento sim, especialmente porque o livro começa apresentando 3 coadjutores. Eu não sabia nem o que eram coadjutores, mas basicamente são ajudantes ali na paróquia, né? Membros do clero. Então esses 3 coadjutores são apresentados assim que o livro começa. E claro, concordamos, eu acho que essa não é uma parte exatamente legal, assim, empolgante do livro. Mas ele vai devagar em relação a esse contexto social, porque ele vai nos mergulhar diretamente no que está acontecendo naquela localidade. E cada pedaço é importante. Eu realmente não tenho muitos problemas com livros que vão nos apresentando aos poucos aquele ambiente, porque quando a gente pega assim a alma da coisa, do negócio, das pessoas, da vida ali, a história fica muito mais interessante e vai para um patamar mais elevado justamente por conta disso. Causa uma grande imersão na história. Então esse começo mais lento, de certa forma, ajuda muito também nessa questão da imersão e a gente conseguir diferenciar cada um dos personagens. Porque, sim, são muitos personagens apresentados aqui. Só que Shirley é um livro que você, a todo momento, sabe quem são aquelas pessoas. Você não fica boiando. Você sabe quem são cada um dos coadjutores. Você sabe quem é o senhor York, a senhora York, os seus filhos. Você consegue realmente ter uma visão até um pouco da personalidade de cada um apresentado, mesmo que ele seja apenas um coadjuvante. Eu achei isso incrível. Uma coisa que me chamou a atenção demais no começo desse livro foi realmente a apresentação dos personagens, porque eles são apresentados de uma forma que ali já em poucas páginas você consegue entendê-lo, compreendê-lo, pegar a essência dele. Então é apresentado tanto questões físicas do personagem como questões de caráter, de ações, e ela apresenta sempre com uma veracidade de defeitos, falhas, virtudes também, claro, porque os seres humanos são uma junção dessas duas coisas, né, das suas falhas e virtudes, e que torna tudo ainda mais real pra mim, né? Ela também fala nesse livro uma frase que todas as personagens deste livro são imperfeitas, em maior ou menor grau, porque é isso, né, que nós somos, imperfeitos. E a apresentação dos personagens é excepcional nesse quesito, porque em poucas páginas eu já pegava ali a essência de quem era aquela pessoa e já gravava na minha cabeça. Então eu achei isso realmente incrível. Tem que bater palmas para a narrativa da Charlotte, né? E então aqui essa narradora a gente nem sequer conhece, é uma pessoa que está contando depois de muito tempo que tudo aquilo se passou, uma pessoa que sabe de tudo, né? Uma narradora onisciente ali naquela história que conta em terceira pessoa, como eu mencionei, mas tem esse distanciamento. E aí ela vai narrar vários pedaços, vários momentos, diferentes classes sociais, porque, claro, como eu falei, tem um panorama social muito forte aqui e a gente vê os pontos de vista de diferentes classes sociais, desde a miséria até classes de pessoas que estão ali trabalhando, mas são menos favorecidas, pessoas que conseguem viver dignamente, mas que também não têm tanto dinheiro, e aí vai subindo, né, gente, cada vez mais, até chegar no patamar de Shirley. Eu acho até que alguns personagens passam o patamar de Shirley, né, mais próximo ao final, aqueles pretendentes. Mas o patamar de Shirley é de alguém muito rica. Ela tem muito dinheiro, especialmente rodeada por toda aquela miséria ali. E ela é a dona das terras.
Então isso vai ter um impacto na história e até na forma como ela vê tudo isso, que é bem interessante. Mas vamos lá falar agora das protagonistas. Eu quero começar pela Caroline, porque é por ela que a gente começa aqui no livro. A gente é logo apresentado a um drama dessa personagem que tem ali os seus 18 anos e está completamente apaixonada pelo seu primo, o Robert Moore. Preciso dizer que não consegui simpatizar com esse personagem praticamente durante o livro inteiro. Mas bora lá, né? Então ela é totalmente apaixonada por ele. Ele é essa pessoa responsável pela tecelagem ali no Hollow, né? Nessa propriedade. Aliás, eu diria que esse livro realmente vai se movimentar quase como um todo entre a tecelagem e o Hollow, a casa paroquial, que é onde a Caroline mora, e Fieldhead, que é a mansão da Shirley. Então fica ali entre esses locais. E então ela é completamente apaixonada por esse primo, um amor muito forte, muito ardente, assim, muito profundo. E a gente já sabe, assim, a gente percebe como eles lidam de forma diferente com isso, né? A gente percebe certa afeição no Robert, mas a gente também já tem vislumbres que a cabeça dele tá em outro lugar, não é como a da Caroline. E a narração vai passando cada um dos sentimentos, cada etapa desses sentimentos, né? A gente, por exemplo, vê aqui quando a Caroline tá ali super apaixonada e chega em casa, seus pensamentos estavam falando a ela, falando de modo agradável, aparentemente, pois ela sorria enquanto ouvia. O espírito da esperança juvenil, de acordo com esse profeta lisonjeador, ela não mais conheceria o desapontamento, longe disso, né? Ela imaginava isso naquele momento. Ela não poderia então desconfiar, já nos mostra um pouco do vislumbre futuro, que era um joguete da ilusão. Suas expectativas pareciam garantidas, a base sobre a qual elas repousavam parecia sólida, porém não eram, né? Então a Caroline vai passar por um grande drama no livro. Ela vai sofrer muito por amor e ela é uma personagem muito forte em vários sentidos, né? Ela é uma personagem que tem suas convicções, tem os seus princípios. Nisso me lembra muito de Jane Eyre, né, que é uma personagem mais tímida, mais calada, mas que fala quando é necessário. Aqui eu vou lembrar vocês daquela cena com a senhora York, que ela dá umas respostas bem diretas ao ponto, bem de acordo com o que a senhora York estava precisando naquele momento. Então ela consegue se impor, mas ela é uma personagem que, pela sua personalidade, ela é ali mais calada, mais na dela, não procura exatamente outras pessoas, tem aquele círculo que ela já está acostumada. E por mais que essa personagem sofra internamente, mentalmente, emocionalmente e até fisicamente por conta disso, porque ela vai ficando até doente, entra Shirley aqui na história, que torna-se uma grande amiga. E Shirley é o oposto, basicamente, de Caroline. Shirley é extremamente extrovertida, lida com todas as situações, lida facilmente com todo tipo de pessoas, está sempre ali no centro dos acontecimentos, absolutamente sempre alegre, sempre pra cima, sem preocupações, sem maiores preocupações. Tem até uma cena aqui que a Caroline tá falando com a senhora Pryor, né, que ainda também vou entrar nessa questão. Acho que estou ficando o que se costuma chamar de nervosa. Eu vejo as coisas de uma perspectiva mais sombria do que costumava ver. Tenho temores que eu não costumava ter. Não de fantasmas, mas de presságios e de acontecimentos desastrosos. E Shirley, que tá nesse momento escutando, ela fala: estranho, exclamou Shirley, eu nunca me sinto assim. Então elas têm perspectivas e vidas completamente diferentes, né? Shirley tem ali o seu futuro dourado. E entrando já um pouco em Shirley, gente, ela realmente é uma personagem excepcional. De certa forma, a gente até entende porque apenas o nome dela está aqui no título, porque ela é uma personagem completamente diferente, imagino até do que se via na época, né? Ela tem até uma questão meio masculinizada aqui na história, a começar pelo nome. Shirley era um nome essencialmente masculino, era um nome de homem nesta época, e o romance ajudou a popularizar a questão de Shirley ser um nome feminino, mas era um nome masculino. Os pais deram um nome masculino à sua filha, Shirley, e ela herdaria a propriedade e os títulos. Então ela realmente tem um grande poder em suas mãos que as mulheres na época não tinham de forma alguma. Isso, claro, dá uma perspectiva completamente diferente de futuro, do que ela pode fazer. Claro que ela vai precisar lidar com a sociedade patriarcal, com os preconceitos, e ela vai lidar maravilhosamente bem com tudo isso. Mas ela tem poder e posses que vão fazer com que
o futuro de Shirley seja completamente diferente até do que as mulheres poderiam desejar e almejar nessa época. Porém, isso não sobe a cabeça da personagem. Ela realmente é um personagem incrível. Ela é muito bondosa, ela pensa nos outros, diferente aqui dos ricos, geralmente, ou dos empresários, que sempre cuidam dos seus próprios interesses, que não ligam para classes sociais menos favorecidas. Shirley não é assim. Inclusive, ela faz críticas a esse comportamento. Em algumas partes do livro, né, ela aqui conversando, por exemplo, em um momento com um homem que desconsidera completamente a opinião de mulheres, mas ela se impõe e ela fala, né? Está falando lá que ela é uma mulher de negócios. Ela vai se impor e vai dizer que, comerciante de tecidos e proprietária de uma tecelagem como eu sou, além de fazendeira, não consigo tirar da minha cabeça a ideia de que nós, manufatureiros e pessoas de negócios, somos às vezes só um pouquinho egoístas e limitados em nossos pontos de vista e indiferentes demais ao sofrimento humano, bastante insensíveis em nossa busca pelos ganhos. E nesse quesito, nessa questão aqui, né, da insensibilidade das pessoas de negócios, de como a miséria está ali, muitas vezes esses empresários tiram o máximo que conseguem dos funcionários, mesmo que eles estejam em situações escassas, assim, situações já na pobreza extrema. Isso são coisas que a gente vê até hoje, são questões universais de contrastes e abismos sociais muito grandes que já são discutidos aqui em Shirley. E são discutidos algumas vezes no livro, né? Isso realmente está aqui sempre, permeia tudo. E Shirley tem essa preocupação, a Caroline também. A Caroline não tem posses, então ela ajuda como pode, ela faz ali o seu trabalho beneficente com suas próprias mãos. Mas a Shirley, que está numa posição que as pessoas normalmente na época não ligavam para os menos favorecidos, ela procura ajudar. Ela é generosa com seu dinheiro e as pessoas, inclusive, julgavam isso também. Tem outra parte aqui, por exemplo, sobre isso, que a Caroline fala para ela. Algumas pessoas dizem que não devemos dar esmolas para os pobres, Shirley. E aí Shirley diz que essas pessoas são grandes tolas e fala que, para quem não passa fome, é fácil tagarelar a respeito da degradação representada pela caridade. E assim por diante. Porém, elas esquecem como a vida é efêmera, bem como amarga. Nenhum de nós tem muito tempo para viver, que nós ajudemos uns aos outros em épocas de necessidade e de tristeza conforme nós pudermos, sem nem um pouco de preocupação com os escrúpulos da vã filosofia. Então ela é uma personagem de convicções muito fortes e que se impõe para todos. Shirley realmente protagoniza algumas das melhores cenas do livro. A conversa dela com algumas pessoas em que ela já coloca seu ponto de vista muito fortemente, mas, por exemplo, aquela conversa dela com o tio sobre casamento, né, sobre como as pessoas viam casamentos para mulheres na época, e como ela vai contra e dá várias respostas extremamente ácidas, mas no direito dela, né, ela está ali contendo o seu direito completamente violado pelo seu tio, que só quer o seu melhor. Então ela dá várias respostas incríveis que você fica assim, ó, batendo pleno e batendo palmas. Não apenas nessa parte, mas também na conversa dela com o Robert Moore. Gente, eu falei que eu não sou muito, né, fã desse personagem. Então quando a gente descobre que ela recusou o Robert Moore e ficou ultrajada por ele ter oferecido um casamento para ela apenas por interesse, algo que ela estava bem distante de querer, ele realmente leu a situação completamente diferente. Aquela cena, quando ela foi mostrada, também eu fiquei batendo palmas. Então, assim, ela realmente protagoniza das melhores cenas. E mais próximo ao final, a questão do romance da Shirley quando ele entra. E aí, em relação a isso, a gente descobriu os verdadeiros sentimentos da Shirley sobre o Robert, sobre o Louis, que entra depois, o irmão do Robert. É mais uma coisa interessante aqui nesse livro, porque por mais que a gente conheça os personagens, por mais que a gente saiba da personalidade, do caráter, a gente não sabe absolutamente tudo sobre eles. Eu diria que a gente é assim, mais próximo da Caroline. É mais fácil ler a Caroline, ela é mais aberta ao leitor. Mas a Shirley, por mais que a gente goste da personagem, eu acho que em muitos momentos a gente é meio que enganado por essa questão do romance com o Robert Moore. A gente não tem como saber muito bem para onde aquilo vai. A narradora aqui do livro vai esconder propositalmente isso do leitor. Ela só vai nos entregar algumas cenas que ela escondeu depois que as cenas passaram, né? Porque essa parte do Robert Moore, dessa conversa dele com a Shirley, a gente só descobre bem depois até da entrada do Louis. Quando ele entra, a gente começa a perceber essa questão que tem algo ali entre a Shirley e o Louis, que é algo mais antigo. Então, quando o Robert conta para o Sr. York, quando eles estão voltando depois de um tempo do Robert longe. Então a gente sabe disso muito depois.
Outra coisa também que a gente só descobre depois, que é uma das reviravoltas aqui, essa parte da Shirley, de certa forma, é uma reviravolta no livro, né? Imagino. Pode ser sim considerado uma reviravolta no livro, quais são os verdadeiros sentimentos da personagem, o porquê ela tinha essa afeição pelo Robert, porque o Robert era o irmão do homem que ela amava e ninguém sabia. Então, essa é uma reviravolta, mas outra grande reviravolta é realmente a identidade da Senhora Pryor, que é a governanta da Shirley. Na verdade, ela era tipo uma babá da Shirley, né? Enfim, tornou-se uma amiga da Shirley e morava com ela, então elas já estavam muito próximas juntas. E a Senhora Pryor fica cada vez mais próxima da Caroline. A gente vê um sentimento ali muito bonito, genuíno. E eu, em momento algum, cheguei à verdade daquilo. E eu acho que existem pistas aqui no livro, sim. Que a Senhora Pryor, então, era a verdadeira mãe da Caroline. A mãe que ela sempre quis conhecer, que ela sempre temeu conhecer, já que ela viveu sem os pais, né? O pai era terrível. O pouco que a gente sabe do pai da Caroline é que ele era uma pessoa péssima, uma pessoa que se apresentava muitas vezes de um jeito, até que ele era bonito, charmoso, mas ele era horrível, era uma pessoa muito ruim. Então o casamento dos pais da Caroline foi um casamento extremamente abusivo, emocional e violento, né? Dá a entender aqui na história que foi um casamento violento em tantos sentidos, que a Senhora Pryor sofreu muito. Ela fala isso, ela chora, ela tem os traumas desse casamento. Eu pensei que a Senhora Pryor tinha um filho, isso eu consegui captar, né? Porque aqui no livro é dado algumas dicas. Deixa eu tentar abrir aqui, justamente na cena, tem uma cena mais íntima entre a Senhora Pryor e a Caroline, bem antes da coisa ser revelada. E ao falar sobre toda essa tristeza do casamento dela, né, como ela tanto sofreu, ela fala que meu casamento foi infeliz, mas mesmo assim, 3 pontinhos. Aí ela depois continua, não em seus resultados, pelo menos, com um tom de voz mais brando. Deus mistura um pouco do bálsamo da misericórdia até mesmo em seus cálices do mais corrosivo infortúnio. Ele tem poder de alterar tanto os acontecimentos que do mesmo ato cego e imprudente do qual surgiu a maldição de metade de nossas vidas, possa fluir a bênção da parte restante. Justamente a questão dos filhos. Muitas vezes as pessoas que se envolvem em casamentos abusivos têm filhos a partir disso. E aqui a Senhora Pryor comenta, né? A bênção que veio de uma coisa horrível, de uma situação horrível, ela considera o fato de ter tido uma filha. Que aqui é a Caroline, mas a gente ainda não sabia. Mas já dava para entender um pouco, né? Ela até fala que quer viver com a Caroline, já que Caroline tá sozinha e muito preocupada com a vida, e que deixaria tudo para ela, que ia ficar muito feliz. E quando a Caroline fala, minha cara senhora, essa generosidade, eu não tenho direito, ela realmente desaba, né? Ela fica calada, você não deve falar a respeito disso. Há certas coisas que nós não suportamos ouvir. Ela estava em grande dor ali, né? Porque ela sabia que ela era mãe da Caroline. Então, Caroline tem todo o direito a isso. Em seu desespero, ela menciona, né, que é tarde para começar, mas eu ainda posso viver alguns anos. Eu não posso jamais apagar o passado, mas talvez um breve período no futuro ainda possa ser meu, né, de ser a mãe da Caroline, já que elas passaram tanto tempo separadas. E eu gostei muito da Senhora Pryor como personagem, e ela tem, claro, suas grandes falhas. Ela foi muito forte em relação a aguentar esse casamento e a fugir do casamento também, porque assim como em A Senhora de Whitfield Hall da Anne Brontë, a Senhora Pryor fugiu de um casamento abusivo, ela trocou, mudou de nome e foi para longe. Só que diferente da Senhora de Whitfield Hall, a Senhora Pryor não levou a filha, e ela tem certo preconceito com a própria filha, com a beleza da filha, porque ela acha que a filha vai refletir quem foi o seu pai. Então ela falha muito nesse quesito, né, de julgar a filha, e até quando o homem morre, ela podia ter tido a filha de volta, e ela não quis. Ela preferiu se resguardar ali, ela menciona nessa sua fraqueza moral, essa sua covardia, ela preferiu ficar longe da filha por achar que a filha tinha herdado o temperamento e a cabeça do pai. Só depois de muitos anos, com a Caroline com seus 18 anos, que ela vai descobrir que nada disso, né? A Caroline é uma pessoa incrível. E aí ela vai se reaproximar de sua filha. Então, sim, por mais que a personagem tenha tido força, ela também cometeu muitos erros que pesaram em sua própria vida, né? E aqui a gente vê ela desabando em um momento, chorando grandemente ali ao lado da Caroline. E por mais que o livro tenha apresentado algumas dicas nesse quesito, eu realmente não esperava nada daí.
foi uma surpresa pra mim quando a senhora Pryor, no momento que ela contou que ela era a verdadeira mãe da Caroline. Conta aqui embaixo se foi uma surpresa pra vocês também ou se vocês já esperavam. E nessa mesma conversa, que eu acabei de narrar um pouco, a senhora Pryor tá falando sobre casamento com a Caroline e é uma questão assim inserida nesse livro de uma forma muito, muito louvável, porque aqui é mostrado o casamento, então a parte real. Naquela época existia toda essa questão em cima das mulheres de casar, porque era só isso que elas tinham. Muitas vezes o casamento é mostrado como uma coisa maravilhosa, sensacional e romântica, até para nós, porque na minha infância os filmes da Disney mostram isso, né? A gente tem aquela ideia extremamente romântica quando ia crescendo de casamentos, mas a real de casamentos não é essa. Então, casamento é algo extremamente complicado. Você tem que escolher muito bem com quem você vai casar. Muitos infortúnios podem vir quando se escolhe errado, especialmente nesse período. E era isso que a senhora Pryor estava falando, né? Que as pessoas têm isso de querer casar, as mulheres colocam isso na cabeça das mulheres. E aí ela fala, por exemplo, que as falsas ideias que eles apresentam desses assuntos não podem ser condenadas com ênfase suficiente. Elas não são como a realidade. Eu só desejo alertar a senhorita e provar que as pessoas solteiras não deveriam ficar ansiosas demais para mudar seu status, já que elas podem mudar para pior. Um conselho muito importante que também serve atemporal, né? A própria experiência dela foi terrível, né? Então ela pode dizer isso muito bem, que as pessoas solteiras fiquem tranquilas e escolham bem, porque é antes só do que mal acompanhado, né? Já tem aquele ditado. Então isso no livro é importante, porque, né, se a gente até um dia desse é tido com essa questão de casamento feliz, maravilhoso, que mulheres devem querer casamento, que dirá em 1800 e pouco, gente. Caroline tá sofrendo muito porque ela não sabe o que esperar do futuro. As mulheres eram criadas para casar. Ela queria casar, ela queria ter uma família, ela queria filhos, ela pensava muito nisso com o Robert. Então, quando vem essa grande desilusão, ela fica desamparada. Ela se questiona muito do que ela está fazendo ali, de por que ela nasceu, né? Porque as mulheres não tinham perspectivas. Quando acontecia de tornarem-se solteironas, né, que era assim que elas eram conhecidas, muitas vezes essas mulheres se voltavam para trabalho voluntário, beneficente, como uma das senhoras aqui, né, a senhorita Ainley faz muito isso, tem aquela vida mais santa, de freira e tudo mais. Mas a Caroline, por mais bondosa e caridosa que seja, não tem exatamente essa vocação. Ela não quer uma vida em que ela vai abdicar de tudo que ela sonhou. Ela tem medo de uma vida de solidão, ela sente que ela não nasceu para isso, então ela entra numa crise muito grande aqui. Ela vai até o fundo do poço, né? E ela muito próximo de Shirley, que é exatamente o oposto. Então a gente sente muito esse contraste aqui. Por mais que Shirley seja aqui claramente uma mulher super à frente de seu tempo, né? Uma mulher que se apresenta em muitos momentos em termos masculinos do que os homens faziam na época, Caroline, ao seu modo, de acordo com sua personalidade, ela também apresenta pensamentos feministas. Tem uma parte sensacional nesse livro em que ela vai pensar justamente sobre essa questão de trabalho e ocupação, como as mulheres não tinham essa perspectiva, como elas eram criadas realmente para visar casamento e muitas vezes ridicularizadas por pensarem nisso o tempo todo. Só que essa era a única saída para elas. Ela diz, por exemplo, que o único objetivo de cada uma delas é se casar, mas a maioria jamais vai se casar, elas vão morrer como vivem agora. Elas se vestem para agarrar maridos. Os cavalheiros as transformam em motivo de galhofa. Eles não as querem, eles a consideram muito vulgares. Eles dizem que o mercado matrimonial está com muita oferta. Eles as obrigam, os pais dizem a mesma coisa, as obrigam a ficar em casa. O que eles esperam que elas façam em casa? Costurar e cozinhar. Eles esperam que elas façam isso e apenas isso, contentes regularmente, sem reclamar a vida inteira, como se elas não tivessem os rudimentos ou a capacidade para nada além disso. E aí ela questiona depois, muito sabiamente, né, e direto ao ponto, conseguiriam os homens viver dessa maneira? Não estariam eles completamente exaustos? E quando não surgisse alívio para a exaustão deles, mas somente censuras pela mais ínfima manifestação, a exaustão deles não iria fermentar até a loucura. E é essa revolta que ela quer exprimir aqui, porque não conseguir fazer nada, ser impedida de trabalhar, né? Porque a própria Caroline quer trabalhar. E as mulheres eram impedidas, né? Muitas delas eram totalmente impedidas a todo momento de buscar algo, elas não eram ensinadas para isso, e não poder sequer reclamar, porque a censura vem se você reclamar. Ela diz que acredita que as mulheres solteiras deveriam ter mais coisas para fazer, oportunidades melhores de ter uma ocupação interessante e lucrativa.
não tenho a impressão de desagradar a Deus com minhas palavras. Por quê? Porque a religião era usada como uma forma de repressão, né? De reprimir as mulheres, de ficarem cada vez mais submissas aos homens, aos seus pais, irmãos, maridos. E aí ela vai contra, por mais que ela seja religiosa, e Charlotte Brontë tem isso, né? Tem muita religião em seus livros, porque ela também era religiosa. Ela também era de uma família extremamente religiosa, então isso está sempre presente em seus livros, né? Essa questão de Deus, da igreja, congregação e tudo. Então, a personagem, por mais que seja religiosa, ela vai contra, né, esses preceitos que eram colocados. E ela achava no seu coração que ela não estava desagradando a Deus ao pensar dessa forma, né? A forma que ela não era ensinada a pensar. Então, ela já estava além de seu tempo, né? Ela já pensava nesses aspectos feministas de que as mulheres deveriam sim trabalhar, de que as mulheres solteiras deveriam ter mais liberdade para terem suas próprias vidas. Porque imagina quando não tinha perspectiva, né, marital, quando não ia casar, sobrava o quê, né? Como era a vida dessas pessoas? Ou pior também, às vezes casava e era terrível, como no caso da Senhora Praia, porque os casamentos eram péssimos. As solteironas, assim como os pobres desabrigados e desempregados, né, entrando nessa questão das classes menos favorecidas, que também permeia o livro todo, não deveriam implorar por uma habitação e um trabalho neste mundo. Então, gente, ele é um livro que tem toda essa questão social, essa questão da mulher na sociedade, né, como as mulheres eram tratadas e como Shirley vai totalmente quebrar essas amarras, porque ela realmente é rebelde, né, para o seu tempo, ela é aquela mulher que as pessoas sempre veem já bem diferente, mas que tem ali o poder de fazer tudo aquilo e permanecer firme, claro, com duas protagonistas incríveis aqui, a gente vai ver muito disso, dessas questões feministas, de como as mulheres eram tratadas, dos problemas, do desejo de mudanças, né, cada vez mais mudanças nesse aspecto, mas também entrando na questão das classes sociais, dos trabalhadores, da miséria, dos empresários. Aqui, inclusive, vários empresários querem o fim da guerra, né? Eles querem se render a Napoleão, digamos, porque eles querem que o comércio abra novamente para que eles possam vender os seus produtos. Eles são considerados traidores aqui, né? O Robert Murray entra nesse quesito de ele querer que tudo isso acabe porque ele quer vender suas coisas. Ele só pensa em lucro, ele quer vencer. Ele não é uma pessoa ruim, como a narradora vai dizer, né? As pessoas nesse livro têm seus problemas, têm os seus defeitos e suas virtudes. Elas não são perfeitas porque ninguém é. Mas o Robert Murray, pelo menos, ele aprende algumas coisas aqui no caminho e ele tem certo desenvolvimento, né? Ele adquire uma maturidade, ele muda um pouco, ele passa a se preocupar mais com os menos favorecidos, assim, é mostrado um certo avanço, né, nesse quesito do egoísmo ali dele, porque ele tá num contexto ali como estrangeiro, ele é belga, né, ele e sua irmã são belgas, então ele tá num contexto ali que ele só vê o ponto de vista dele, a Caroline até tenta mostrar o ponto de vista como um todo, mas ele é muito teimoso, né? Só que há aqui um aprendizado, né? Há um aprendizado em vários sentidos. Então o Robert também passa por esse aprendizado. Mesmo assim, não consigo gostar tanto desse personagem. Eu amo tanto a Caroline. A Caroline merecia pessoa melhor, assim, pra mim. Mas assim, eu sei que no contexto aqui do livro que a Charlotte Brontë colocou, ele teve aí um avanço e que ele vai ser uma pessoa boa para ela, que ele a ama e tudo mais. Ele teve seus problemas, ele reconhece os seus muitos erros, ele conta, ele deixa ali aos pés dela tudo como realmente aconteceu. Mas é isso, né? E o Louis e a Shirley, gente... É muito revolucionário já também nesse período colocar uma mulher extremamente rica e um homem pobre juntos, né? Porque a sociedade não aceitava isso. E os homens também tinham esse orgulho de não querer aceitar isso. Se até hoje tem, né? Um homem ter problemas da esposa ganhar mais, querer ganhar mais, enfim, tem até hoje essa questão. E imagine aqui no livro, né? O Louis, ele é uma pessoa pobre. Eles estão separados pelas convenções, né? E ele é uma pessoa boa, as pessoas gostam dele, Shirley é apaixonada por ele e ele também por ela, né? Tem aqui algumas declarações bem fortes, assim, de amor. Aquelas declarações que me lembraram um pouco de Jane Eyre, né? Aqueles momentos de declaração aqui no livro mais românticos entre eles dois. Não entre Caroline e o Robert, ali não tem tanta, né? Apesar que tem, mas de uma forma mais... né, uma forma mais tranquila. Já entre a Shirley e o Louis, se apresenta aqui, né, aquelas declarações. E isso aqui, o abismo social aqui é um fato, né? A gente não pode deixar de considerar isso para o período, então as coisas vão de uma forma mais devagar também. E o fato da Charlotte tê-los colocado juntos também é uma transgressão para o que era aceito naquele período, algo que, assim, praticamente não acontecia, muito menos porque a mulher não tinha esse poder de decisão
e as pessoas não deixariam isso acontecer, né? Como aconteceu com o tio de Shirley, que não queria deixar de forma alguma o preceptor lá do filho dele, né? Isso, o preceptor do filho dele, do Henry, casar com a herdeira, que tinha tantas possibilidades, que poderia casar com um barão. E há também a questão do temperamento, não apenas do dinheiro, não apenas dela ser mais rica, mas ela é uma mulher de vontades, ela é uma mulher que se impõe. O Louis a chama de leoa, né? Então, assim, até essa questão de aceitar o temperamento um do outro, o Louis é mais paciente, a Shirley é mais extrovertida, mais impetuosa, o contraste das personalidades que se complementam aqui, que se aceitam e se respeitam, e que também vai acontecer lá do outro lado com a Caroline e o Robert, né? Eles também já compreendem o outro, eles se respeitam, então, assim, o respeito aqui e de acordo com os sentimentos, casar por amor, né? Toda aquela questão do romantismo, o que os livros das irmãs Brontë ajudaram a consagrar o romantismo inglês. E é realmente incrível ter no mesmo livro dois contrastes de protagonismos entre duas grandes amigas, uma delas uma força mais constante, mais paciente, mais resiliente. E aí vem a Shirley, né? Que é aquela coisa mais avassaladora, mais inquieta, mais rebelde. Então as duas estão em polos opostos, mas as duas se entendem, as duas se amam, as duas têm diálogos profundos. E pra mim é um livro extremamente envolvente. No começo, nem tanto, e eu diria só nas primeiras páginas, gente. Vai fundo. Eu diria pra persistir realmente. Eu imagino que quem esteja assistindo já leu, né? Já que eu falei que teríamos spoilers. Mas realmente eu acho que é um livro que tem muita força e muito ritmo. Um pouco depois que ele começa, né, ele tem uma narrativa diferente do que se espera nas Irmãs Brontë, uma narrativa tão abrangente, com tantos personagens. É compreensível, assim, algumas pessoas estranharem, até na época também, ele foi um livro que as pessoas estranharam mais, já tinham amado, né, Jane Eyre. Ele é um livro bem diferente de Jane Eyre em vários quesitos, e por isso mesmo eu acho tão incrível, sabe? Esse aqui, de todos os que a gente leu no projeto, é o que mais vai me deixar saudades, porque eu passei mais tempo com os personagens, me afeiçoei aos personagens, então eu terminei o livro já com saudade de todos eles. Espero muito que vocês também tenham gostado, tanto quanto eu amei. Conta aqui embaixo o que você achou, como foi a sua experiência com Shirley, se ele também tornou-se um grande favorito pra você. Realmente já tô com uma saudade imensa aqui dos personagens, vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Nossa próxima leitura é Villette, gente. A leitura de Villette, o vídeo vai ficar pra outubro, começo de outubro eu acho, depois eu aviso vocês, tá? Porque como atrasou um pouquinho, eu já refiz o cronograma, em algum momento até o dia 15 de outubro, creio eu, depois eu falo pra vocês em algum vídeo de metas. Então, até o fim do ano a gente termina o projeto das Irmãs Brontë, por mais que ele tenha atrasado um pouco, então a partir de agora já tá liberado começar a ler Villette, tá? Tenho certeza que também vai ser uma experiência muito única, já deixo aqui o convite pra gente ler juntos também. Vou deixar aqui embaixo o link para a compra de Shirley e para a compra de Villette, caso você queira dar uma olhada por aqui, comprando pelos meus links, você sabe que ajuda bastante o canal. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, isso é bem importante para ajudar na divulgação do canal. Deixe seu comentário e se inscreve para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!